Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus, ali na Rua do Registro, Ministério de Madureira, pastor presidente, pastor Sóstenes Silva e pastora Maria Cláudia, para quem deixamos a paz de Cristo. Ufa! Estamos na lição de número 9 e depois da lição sensacional, da lição de número 8, que pegou firme aí na liderança, agora é a vez de ver a restauração. Hoje é o refrigério, hoje é aquele bálsamo que Deus vai derramar sobre nós aí nessa lição. Então, tem muita coisa interessante para você aí, olha, tem dica da Poliana, você não pode perder. Tem um livro que eu quero trazer aqui para você compartilhar contigo aí sobre história, que é a minha profissão, que vai te ajudar, se caso você quiser comprar, adquirir, será muito legal, tá bom? Não se esqueça então, compartilha esse vídeo com 2, 3 pessoas aí, 4 pessoas, 5, enfim, me ajuda a levar aí a boa semente, tá bom? Se você não é inscrito, então se inscreve no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho, em todas as atualizações, assim, sempre que tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. E prepara aí o seu coração, porque tem muita coisa boa. A lição hoje está uma benção, eu tenho certeza que você não pode perder. São cerca de 35 a 40 minutos que a gente passa aqui, na presença de Deus. Eu e você juntinhos aqui, depois da vinheta. Roda a vinheta. É isso, né, gente? Maravilha. Olha, tô feliz aqui em poder estar aqui com vocês, é muita coisa boa. Bom, se você quiser ajudar o canal, você pode ser membro do canal Boa Semente. Você vai ter aí vídeos exclusivos aí para você, tá? Aqui na plataforma do YouTube tem uma playlist só para membros aí, você vai ter vídeos exclusivos. Se você quiser ser apoiador do canal, você clica aqui embaixo também, aí você pode receber o conteúdo exclusivo que eu preparo, que é daqui das aulas que eu faço, com slides, essas coisas todinhas aí que eu preparo especial só para os apoiadores. Tá legal? Também o link tá aqui embaixo. E tanto apoiador quanto membro tá no final o nome de todo mundo como motivo de muito obrigado, tá? É uma forma da gente dizer muito obrigado aí pelo seu carinho, pela sua companhia estar conosco aqui. Não se esquece aí que a gente tem coisa boa para trabalhar hoje na nossa lição. E tem um curso que eu estou fazendo aí, um curso sobre introdução ao livro de Ezequiel. Se você não fez, faz, porque daqui a pouco vai estar encerrando o trimestre. Não adianta você fazer talvez esse curso depois, né? Então faz logo agora, faz logo a sua matrícula aí, tá um preço bem acessível para todos poderem fazer, tá bom? E não esquece também, compre nossos livros aí pela Amazon e você vai ter aí uma possibilidade de nos ajudar. Vamos à lição de hoje? Preparou seu coração? Então vamos lá. Lição 9, a visão do vale de ossos secos. Texto áureo. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Ezequiel 37:3. Verdade aplicada. A genuína restauração espiritual produz fidelidade e comprometimento com a palavra de Deus e o viver para a glória de Deus. Os objetivos da lição são 3. Explicar que o plano divino inclui restauração, ressaltar que Deus pode fazer mais do que pensamos e mostrar os resultados da restauração divina. Então, o texto de referência está em Ezequiel 37, como você bem sabe. E veio a mim a palavra do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale de ossos que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e disse-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Verso 5, e profetizei como ele me deu ordem, e então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Gente, o texto de hoje, o texto mais conhecido da Bíblia, e talvez um dos mais conhecidos aí de Ezequiel, você deve ter ouvido aí
em pregações, em mensagens, em hinos, né, o texto de Ezequiel 37, o vale de ossos secos. No curso que eu dou, eu falo sobre as diferentes interpretações ao longo da história, né, que esse texto sofreu. Né? Então tem vários tipos de interpretação sobre esse texto. Aqui o autor aborda basicamente uma interpretação, ele faz dois tipos de interpretação. A interpretação mais ortodoxa, a mais usual, que é a que acredita que esse texto se refere a Israel. Aliás, a interpretação do próprio texto diz que esse texto é sobre Israel, sobre a casa de Israel e a sua restauração. Mas ele também faz uma aplicação espiritual para a nossa vida, para mim e para você, que é também o que a maioria das pessoas fazem, interpretam também dessa forma, e não está correto, e não é incorreto você fazer esta aplicação, né, para a nossa vida também, uma vida espiritual. Bom, no curso eu discuto as principais visões sobre isso. Bom, aqui, basicamente para a escola bíblica dominical, né, é necessário a gente entender que essa palavra é uma palavra de restauração. E para a gente entender essa palavra de restauração, a gente tem que voltar um pouquinho antes, em Ezequiel 36. Ezequiel 36. Por que Ezequiel, capítulo de número 36? Porque no Ezequiel, capítulo 36, né, é que ele está falando sobre a restauração. Ele começa a falar sobre a restauração em Ezequiel, capítulo de número 36. Do versículo 22, olha só o que diz esse texto lindo da palavra do Senhor de restauração. Diz assim: diz, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, não é por vosso respeito que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações. Eu os santifiquei, o meu nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observareis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e me sereis por povo, e vos serei por Deus. E vos livrarei de todas as vossas imundícies. E chamarei o trigo, e multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. E multiplicarei o fruto das vossas árvores, da novidade do campo. Então vos lembrareis dos vossos caminhos, dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Jeová. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos pelos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová, no dia em que vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que sejam habitadas cidades, que sejam edificados lugares devastados, e a terra assolada se lavrará em vez de terra assolada aos olhos dos homens. Como um rebanho santificado, como um rebanho de Jerusalém nas suas solenidades, assim as cidades desertas se encharão de famílias e saberão que eu sou o Senhor. Uma declaração linda de amor que Deus dá aqui a Ezequiel, falando agora da restauração. Aqui, no momento que Ezequiel está profetizando, Jerusalém já caiu também em desgraça, já foi desolada, Nabucodonosor já destruiu, já entrou, já fez o cerco, já levou quem tinha que levar cativo, e só ficaram velhos e pessoas inválidas na terra. E é nesse cenário de destruição, esse cenário de derrota, que Deus dá a Ezequiel essa palavra, uma palavra de restauração. No capítulo 36, ele diz que porá no povo, tirará o coração de pedra e colocará um coração de carne. Agora, no capítulo 37, ele dá uma visão, a visão do vale de ossos secos. E o que chama a atenção nessa visão, nesse raio-x que eu estou fazendo, é que é um vale. O vale é um local extremamente de perigo, né? Os povos antigos não gostavam de andar em vales, porque o vale era o local de você ficar muito vulnerável. Um exército jamais anda num vale, porque ele sabe que no vale ele está propenso a ser atacado pelos montes, por quem está no alto. Exércitos gostam de locais altos onde você possa ver. Daí, né, a importância das cidades serem edificadas nos altos.
Quem está no vale está vulnerável, quem está no vale está sujeito a ser atacado, a ser roubado, né? No Salmo 23 fala do vale da sombra e da morte, porque era um local baixo, né? Onde você anda por ali e os ladrões costumavam ficar nos vales para assaltar as pessoas. Então, número 1, esse povo estava cometendo um erro. Qual foi o erro? É ir para o vale. E aí, ao ir para o vale, né, eles devem ter sido ali surpreendidos pelo inimigo e esse número de pessoas muito grande foram todos mortos. Esses ossos deveriam ser de um exército, o texto não fala isso, mas deveria ser um exército, ou seja, muita gente, muitos homens ali que estavam colocados e foram surpreendidos no campo de batalha. Eles devem ter descido até o vale, talvez por buscar água. Eram ossos desarticulados, ou seja, já faz muito tempo que esses ossos estavam ressecados, ou seja, essa tragédia já tinha acontecido há muito tempo, então esses ossos já tinham sido desarticulados. O que é um osso desarticulado? É quando você não tem mais uma ossada completa, né? Eu trabalho aqui no Rio de Janeiro, né, no cemitério dos Pretos Novos, fazendo pesquisa. Aqui tem um cemitério de escravizados que vieram de África e foram jogados aqui no Rio de Janeiro, né, aqui no Valongo, e não foram sepultados. Uma das grandes dificuldades da arqueologia foi trabalhar com esses ossos. Por quê? Porque os ossos estavam desarticulados. Fêmures de um lado, crânios de outro, tíbias de outro. Isso dificulta a identificação desses corpos, desses esqueletos, daquelas pessoas que estavam ali. Aqui no Vale de Ossos Secos está uma situação bem parecida, bem caótica, que dificultava a identificação desses corpos. Eram como se fossem indigentes, né, que estavam ali. Outra coisa também interessante é que esses corpos não foram sepultados, então eles estavam deixados ali insepultos, que era uma forma também, né, de maldição, de amaldiçoar alguma coisa. Você não dava àquelas pessoas um enterro digno, pelo contrário, dava a eles um enterro indigno. Então eles foram deixados, apodrecidos ali para morrer. Isso era uma questão mais indigna que podia acontecer, uma tragédia que pudesse acontecer, o que significa uma maldição. Você que está chegando novo no canal pode estar estranhando, né? Por que ele está falando tanto antes de entrar na lição? Primeiro, eu já entrei na lição. E segundo, que esse canal é para quem quer estudar, para quem quer profundidade, para quem quer sair do mesmo, né? Então aqui a gente tem que ter calma. O conhecimento é paulatino e gradativo. Ou seja, a gente vai conhecendo e vai aprendendo junto e isso vai te dar base para que você possa entender todo o contexto. Então, o que essa visão está querendo mostrar para a gente é uma situação impossível de acontecer. Ou seja, esses corpos jamais poderiam ressurgir, esses corpos jamais poderiam ressuscitar, e esses corpos simbolizavam, sobretudo, né, a nação de Israel. A nação de Israel, ao abandonar o Senhor, ela se arriscou, ela se expôs ao perigo, ela desceu o vale. Descer o vale também significa, né, pecar, né, estar embaixo, estar por baixo, e ela fez isso quando ela abandonou o Senhor. E por abandonar o Senhor, se expor ao erro, ao perigo, ela foi atacada, né? Ela foi atacada pelos seus inimigos. A Babilônia, né, simbolizando a Babilônia, ela vem, destrói e acaba com o templo, acaba com o muro, acaba com tudo, acaba com a nação. E além disso, espalha os ossos espalhados aqui, né? Espalha a nação de Israel, porque pegou eles e deportou para outro lugar. Então, a ideia geral era que não existe, assim como esse exército, não poderia retornar a viver, não há mais escapatória nem salvação para eles. Também o povo de Israel estava na mesma situação. Aos olhos das pessoas que viviam naquela época, dos sumérios, dos babilônicos, dos persas, dos egípcios, que são os africanos, Israel acabou, não existia mais. Mas aí é que vem a mensagem de restauração. Quando nada mais é possível, quando a esperança humana termina, Deus dá a Ezequiel a mensagem agora de restauração. Na primeira parte do livro, vem mensagens duras de repreensão. Agora vem mensagens de não se entristeçam. Tudo o que está ainda por acontecer ainda é a renovação que eu vou trazer sobre Israel. Prepara aí o seu coração, que tem coisa boa. Aplicando na nossa vida espiritual também é assim. Às vezes nós imaginamos que não temos mais saída, não temos mais jeito, a nossa vida espiritual está destruída por algum erro, por algum problema da vida, nós perdemos a direção, descemos ao vale, fomos atacados pelo inimigo, pelos ladrões e salteadores, perdemos tudo e estamos como ossos secos no meio do vale. Mas é aí que vem o profeta e o Espírito de Deus para profetizar sobre a sua vida. Que essa lição seja esse sopro de esperança, seja essa profecia sobre a sua vida. E que você, professor, seja canal dessa bênção
bênção para as pessoas que te ouvem. Vamos lá, os hinos sugeridos são 212, 340 e 326. Vamos lá, 526. Introdução. Essa visão revela que Deus é poderoso para levar adiante seu propósito de ter um povo que viva de acordo com a sua vontade, para testemunho em todas as nações e glória do seu nome. O plano divino inclui restauração. Tópico 1. É provável que Ezequiel 37 seja um dos mais lidos, né? Como a gente falou, é um dos mais lidos, é um dos mais estudados, aí, muito bonito esse texto, e ele é importantíssimo para nós entendermos o processo de restauração. 1.1. Ações divinas para a restauração. Como visto nas lições anteriores, Deus revela o seu propósito de restaurar. Assim, o estudo de Ezequiel, lá no meio 37, é importante para que seja realizado dentro desse contexto, ou seja, de restauração, principalmente da mensagem expressa no capítulo 36, que eu li lá no começo, que eu não sou bobo, né? Eu já li, que enfatiza maiores detalhes das diversas ações divinas visando a restauração do seu nome. E ali o Senhor falou, olha, vou restaurar vocês, vou colocar um novo coração, vou trazer de novo para a terra, né? E aonde vocês estavam, né? Agora vai ser tudo restaurado. Aí agora vem com a mensagem de 37. Ações divinas para a restauração. E aí me faz pensar o seguinte, Deus sempre age para restaurar. A vontade de Deus é restaurar. A vontade de Deus não é que você, que eu, que nós fiquemos, né, dispersos, separados de Deus, sem graça, sem vida. Essa não é a vontade de Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio, como a gente já estudou aqui, né? Mas antes ele tem interesse em que ele se arrependa. Muito bem, então essa é a visão da restauração. Aí tem um autor que fala o seguinte, né? Lawrence Richards diz assim, somente 13 anos após a destruição de Jerusalém foi que Ezequiel assumiu seu ministério de profeta da esperança, ou seja, que as mensagens dele mudaram e passaram a ser de esperança. O cativeiro não era definitivo, o remanescente certamente retornaria para a sua terra, a seu tempo e à sua maneira. Deus cumpriria as promessas que fizera a Abraão e a Davi. Olha que coisa tremenda. Então, aquele cativeiro não é eterno, ou seja, o sofrimento não é eterno. Às vezes, quando nós estamos passando por uma dificuldade, nós não conseguimos entender e achamos que aquilo é o fim. Como esse exército era o fim, como para Israel era o fim, agora sem tempo, agora sem pátria, agora sem nada, né, completamente destruídos, parecia o final. Mas eis que Deus tinha um propósito. Ninguém pega Deus de surpresa. Deus tem tudo sob o seu controle. E ainda que as coisas pareçam sair do controle humano, elas estão sempre no controle de Deus. Alguém já disse que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu digo que Deus escreve certo por linhas certas. O homem é que não sabe ler. Nós não conseguimos ver todo o processo, nós não conseguimos entender todo o percurso. Nós apenas entendemos aquilo que nós podemos ver, mas nós não vemos tudo. E achamos que Deus está escrevendo errado, mas quando na verdade Deus está escrevendo certo. Deus vê, nós só conseguimos ver até a esquina, mas Deus vê além da esquina, além das quebradas da vida, além dos montes e dos vales. Deus vê tudo e Ele sabe de tudo. Então, ainda que o povo de Israel estivesse destruído, havia ainda um propósito de restauração para o povo escolhido, por causa das promessas que Ele havia feito lá atrás a Abraão, que daria a sua semente, né, a semente dele, né, àquela terra em possessão. Né? E se falaria, Deus não cumpriria. Então, se Deus falou, iria se cumprir. Existem coisas na nossa vida que acontecem que parece que retardam a ação de Deus. Muitas das vezes, nós mesmos retardamos a ação de Deus na nossa vida, com o nosso pecado, com o nosso erro, com a nossa teimosia. Deus quer trabalhar na nossa vida, mas nós acabamos retardando isso. E às vezes caímos no vale, caímos em desgraça, até mesmo somos feridos, né? Como esse exército foi ferido no campo da batalha. Mas mesmo assim, Deus está no controle. Mesmo assim, Deus está no propósito. Escreva aí, Deus está no controle, Deus está no propósito. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. O povo de Israel foi chamado pelo seu decreto. E mesmo no cativeiro, no problema do cativeiro, da perda e da destruição, Deus estava agindo. 1.3. Uma visão da situação espiritual.
Mais uma vez, Deus revela ao profeta a situação espiritual do povo. Ao longo do livro, isto foi feito por intermédio de várias mensagens metafóricas, que a gente já estudou lá atrás. Agora, por intermédio de uma visão de grande impacto, numerosos ossos sequíssimos espalhados em um vale, esta visão, como outros textos bíblicos, desperta na nossa mente quanto à relevância da palavra de Deus para termos consciência do que ele fala. Lá no meio, Gênesis 3, 9 e 24. O desenvolvimento do texto revela a gravidade do pecado de Adão. E Apocalipse, notar a diferença entre a percepção da igreja e a avaliação divina. E a gente segue daqui em diante uma visão, situação espiritual. Ou seja, aquela visão que Deus deu era a representação do que estava acontecendo na vida espiritual e material também do povo, porque eles estavam mortos espiritualmente falando. E o que significa morte aqui, né? Morte é separação. Quando o homem morre, separa-se o corpo da alma, né? E quando esse é um tipo de morte, a morte física. A morte espiritual é quando o homem está separado de Deus. E Israel estava morto espiritualmente, porque estava separado de Deus. Agora havia o processo de restauração. 1.3. Profeta, instrumento de Deus. Desde o início do plano de Deus inclui o ser humano, não apenas como alvo de seu amor e graça salvadora, como também sendo instrumento do Senhor para levar adiante seu propósito de formar um povo para a sua glória. Lá no meio, assim vemos Ezequiel sendo colocado no meio de um vale que estava cheio de ossos e andando ao redor dos mesmos. Podemos imaginar o profeta pensando naquela experiência. E aí o que eu notei aqui? Deus conta com um homem. Deus conta com um homem. Olha só, Deus podia voltar aquela nação a viver, Deus podia trazer aquele povo do cativeiro, mas Deus sempre precisa de alguém. O trabalho de Deus não exclui o homem. Deus não trabalha sozinho. Deus trabalha com o homem. E é necessário que o homem entenda que ele é parceiro de Deus nessa ação. Como é bom quando o homem tem Deus como seu parceiro. Deus conta com um homem na sua obra. Ele podia fazer sozinho, mas ele precisou do profeta. O profeta aqui foi canal de bênção de Deus para a restauração. E o que eu aprendo com isso? Que na obra de Deus precisa de homens, de profetas. Lembra que eu ensinei que eu e você somos profetas? A igreja é profeta hoje do século 21, 22? Então nós temos que profetizar. Nós temos que nos colocar na ação de Deus para que Deus possa restaurar. A restauração de Deus conta com a ação do homem. Você é o canal de Deus aí para poder ser a restauração. Não adianta ficar, Senhor, restaura, orando pela restauração, sem que haja pessoas que estejam aptas para serem canal de Deus. Você é o profeta de Deus. Você é a pessoa cuja qual Deus chamou para restaurar. Restaurar sua família, restaurar sua casa, restaurar sua igreja, restaurar a sociedade, restaurar o bairro que você vive. Há necessidade de que o homem se coloque na posição para que possa ouvir Deus, para que haja restauração no mundo. 2. O poder de Deus para fazer mais do que pensamos. Aliás, antes do tópico 2, vamos ouvir a Poliana. Olá pessoal, eu sou a Poliana Feitosa e hoje eu vim compartilhar com vocês mais dicas para brilhantar ainda mais a aula de vocês. Bom, essa semana em específico eu vi o comentário da irmã Agatha Oliveira. Tô aqui com a minha cola, tive que escrever para não esquecer. A Agatha Oliveira, ela trouxe a seguinte questão, de que ela estava fazendo as coisas para trazer alunos e mesmo assim eles não apareciam. Essa é uma característica clara de alunos desmotivados. Bom, o primeiro passo você já deu, Agatha. Estou falando aqui com a Agatha diretamente, mas com todo mundo que está assistindo. Você identificou o problema dos seus alunos. Você percebeu que você estava fazendo tudo que estava ao seu alcance e mesmo assim os alunos não estavam comparecendo nas aulas. Então você deu o primeiro passo. Você conseguiu identificar o problema. As pessoas não estão aparecendo na aula. Por quê? Porque estão desmotivados. Então, como resolver? A primeira coisa é, assista aos vídeos. Eu estou aqui passando semana a semana, trazendo dicas para que você, torne a sua aula mais dinâmica e as pessoas apareçam. Então, ao longo desse trimestre, eu vou trazer, trouxe outras dicas, 9 com essa, e no total eu vou trazer 13 dicas para ajudar vocês, professores. Porque não adianta você fazer só a primeira dica e a última. Não, é um conjunto. É um conjunto de dicas que vai tornar a sua aula melhor. Segundo passo, vá atrás dos seus alunos, um por um. Você vai me dizer, eu já fiz isso, faça de novo. Vá em cada um, procure saber a necessidade específica de cada um. Porque talvez um aluno ele não consegue acordar cedo.
porque trabalhou no dia anterior. Ou talvez o aluno não tem muito compromisso com o horário, ou talvez está passando por dificuldades dentro de casa. Então, é importante que o professor esteja atento. Foi uma das dicas que eu dei. Esteja atento às necessidades do aluno. Por isso, vá até cada um deles. É cansativo, mas é o preço que a gente tem que pagar. Nós, professores, devemos pagar. Ir atrás de cada ovelhinha, cada aluno. E eu tenho certeza que eles vão se sentir importantes, porque você separou um tempo, né, do que você fez durante a semana e tudo mais, e foi atrás dessa pessoa. Você procurou saber dessa pessoa. Então ela vai se sentir muito amada e motivada a estar nas aulas. E é isso, pratique as dicas do canal, converse com outros professores, troque experiência, vá atrás de suas ovelhinhas, dos seus aluninhos, que eu tenho certeza que vai melhorar. Fique firme. Um beijo, até semana que vem, pessoal. Obrigado, Poliana. Vamos lá, cada dia mais profunda, mais interessante as suas dicas. Eu espero e tenho certeza que os professores estão gostando muito, não é, gente? Seguimos. 2. O poder de Deus para fazer mais do que pensamos. Quantas das vezes na história humana a manifestação do poder de Deus e o resultado produzido surpreenderam e superaram as nossas expectativas? Deus falou a Jeremias: seria qualquer coisa maravilhosa para mim? Bom, 2.1. A esperança, ou a esperança? Após Deus ter revelado a Ezequiel o real estado espiritual do povo, como abordado nos tópicos 1 e 2, agora pergunta: poderão viver esses ossos? O próprio povo exilado dizia que os seus ossos estavam secos, sem esperança e aniquilados. Porém, a manifestação do poder de Deus surpreende tanto aqueles que não têm esperança como aqueles que têm esperança. Ele é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios 2:20. Dentre tantas lições a ser extraídas de Ezequiel, uma pode ser: não permitamos que as situações que estejam além do controle humano ou da capacidade de compreender abafem a fé no poder de Deus e na sua palavra. Deus pergunta para Ezequiel: há esperança para esses ossos? E é a mesma coisa que Deus pergunta para nós: será que existe esperança? Será que existe esperança para a sua casa, para a sua família, para o seu povo? Será que existe esperança para a nossa igreja, para a nossa vida espiritual? Será que existe esperança para o nosso trabalho, para as nossas finanças? E é preciso um homem de fé. Profetiza. E aqui entra a questão da fé. Profetizar é ter fé. Né? Comente isso aí: profetizar é ter fé. Fale. Deus fez a diferença do homem para todos os animais é que Deus deu ao homem a capacidade de falar, porque falar é divino. A Bíblia diz que a palavra cria coisas. O ato dele profetizar era o ato de ele dar ordem no mundo espiritual para que aquilo acontecesse. Há coisas, a palavra, existe um segredo profundo sobre a palavra, que você diz no mundo material, ela se transporta para o mundo espiritual. Ela age no mundo espiritual e ela retorna para o mundo material. Deixa eu explicar melhor. Quando você fala no mundo físico, essa voz ela não fica presa só no mundo físico, mas ela transpõe o mundo físico para o mundo espiritual. E no mundo espiritual ela age quando ela é baseada na palavra de Deus. E ao agir no mundo espiritual, ela traz à existência aquelas coisas que não existiam. Existem coisas que estão no mundo espiritual e coisas que estão no mundo físico. E é a palavra que transcende o mundo físico para o mundo espiritual. Portanto, a missão do profeta, a missão daquele que é chamado por Deus é falar a palavra, fale a palavra, pregue a palavra. O apóstolo Paulo falou com os seus discípulos: pregue a palavra em tempo ou fora de tempo, fale, né, porque falar, né, é divino. Profetiza, diga, fale, creia. Quantas vezes nós pecamos porque nós não estamos profetizando? Nós vamos profetizar é algo divino de Deus, há esperança, e às vezes na nossa boca sai tantas palavras negativas, sai tantas palavras prejudiciais, sai tantas palavras de fracasso, de derrota. O inimigo se aproveita dessas palavras negativas que falamos: não vai dar certo, não vai conseguir, não tem salvação, não vou me ser restaurado por Deus, essa casa não tem jeito, esse trabalho não tem jeito. Quando nós falamos isso, nós estamos deixando que o inimigo se apodere daquilo que nós dizemos, e uma vez que nós dizemos essas palavras negativas, o inimigo se apodera delas e as usa contra nós.
Quando ele se usa contra nós, essas palavras se transformam em verdadeiras muralhas. Já preguei, já ensinei sobre isso aqui. Essas muralhas são as fortalezas do inimigo que nos cercam. E então ficamos presos nessas muralhas do não posso, não vai, não está morto, não vai reviver. Mas quando nós pregamos a palavra, quando nós falamos a palavra de Deus, Filho do Homem profetiza ao vale de ossos secos. E então, quando você profetiza, quando você fala a palavra, essa palavra explode essas barreiras, essa palavra transcende o mundo físico, ela vai até o mundo espiritual, reverbera na vontade de Deus, naquilo que Deus quer e retorna para o mundo físico, trazendo a nossa vitória. Então profetiza, aprenda a profetizar, dizendo: a minha casa tem jeito, minha família tem jeito, a minha sociedade tem jeito, a minha igreja tem jeito, eu tenho jeito, você tem jeito. Diga, dê nome às coisas. Deus chamou Adão para... o trabalho do Adão era dar nome às coisas. Você vai nomear os animais, dê nome aos animais, né? Então você vai olhar os animais e vai dizer: isso é macaco, isso é elefante, isso é... O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que quando Deus deu ao homem a fala, e a fala é poderosa, a fala é mágica, para dar nomes. Então é para olhar e dizer: você é bênção, você é vitorioso, você é cheio de Deus, você é cheio de paz, o meu filho é abençoado, minha esposa é abençoada, minha casa é local de bênção, eu não aceito isso na minha vida, eu repreendo aqui o espírito maligno que está sobre você, eu repreendo esse espírito de enfermidade. Quando você fala, as coisas acontecem. Profetiza. E aqui é interessantíssimo quando ele dá aqui ao profeta, voltando aqui para Ezequiel, né, 37, porque voltando aqui rapidinho para Ezequiel 37, né, e ele diz: profetiza. E ele disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? Ele falou: tu sabes. Assim diz: profetiza sobre esses ossos. E disse-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então, primeiro ponto, né, importante é que há esperança sim, quando você está profetizando segundo a vontade de Deus. O povo estava cativo, sem pátria, sem templo, né, nesse momento que eles estavam vivendo aqui, mas Deus tinha um propósito. E a história diz, né, que anos depois o rei Ciro, né, da Pérsia, ele domina o Império Babilônico. E uma das coisas que ele faz é justamente o decreto de Ciro. O decreto de Ciro foi inaugurado no chamado Cilindro de Ciro. E nele existe o que os historiadores chamam da primeira declaração dos direitos humanos. O que mostra esse cilindro de Ciro, né? Nesse cilindro está a ordem do rei Ciro II de liberar todos os cativos que estão em Babilônia. Então você sabe que a Babilônia havia vencido Israel, tinha levado cativo, só que Nabucodonosor agora perdeu a guerra para o Ciro. Agora a Pérsia era a grande nação, era mais poderosa, só que eles tinham um modo completamente diferente dos babilônios, que eram cruéis, que eram avassaladores, que faziam cercos. Os persas eram mais cultos, eram mais inteligentes, eram mais sutis. E uma das coisas que o Ciro vai fazer vai ser liberar todos os cativos. E não era só Israel que estava cativo na Babilônia, existiam diversos povos que estavam ali cativos. O que Ciro faz? Ciro libera todo mundo para retornar. E então foi assim que o povo de Israel retornou do cativeiro, né? 70 anos depois, agora, conforme profetizou Daniel, né? Se cumpre o que Deus havia dito, 70 anos estão colocados sob o cativeiro, porque Ciro liberou o povo para que retornasse para a sua terra. E a história conta que voltaram 43.360 homens, retornaram de novo para Jerusalém. 7.377 eram servos que foram liberados, né? Dentre eles aí o servo de Deus Esdras, né? 200 cantores, 736 cavalos, 254 mulas, 475 camelos e 6.720 jumentos. Tudo isso foi liberado e agora foi retornado para o povo de Jerusalém, aquele povo que tinha sido sacrificado, aquele povo que tinha sido feito cativo, tinha sido destruído, que muitos acreditavam que não existia mais, agora estava voltando para a sua pátria. Louvado seja o nome do Senhor. O povo de Israel estava voltando a reviver. Aquilo que estava cortado agora estava sendo unido de novo. Aquilo que estava morto agora estava retornando
amando a vida. Muitos achavam que não tinha mais esperança, mas Deus é o Deus da esperança. Costumo dizer, meu amigo, minha amiga, que Deus é o Deus da segunda chance. Deus é o Deus da segunda milha. Deus é o Deus da segunda história. Talvez você perdeu uma chance na vida. Nosso Deus é o Deus da segunda chance. Talvez você perdeu na sua vida a esperança, né? A primeira casa. Nosso Deus é o Deus da segunda casa. É o Deus do segundo templo. É a segunda parte da sua vida. Será melhor do que a primeira parte da vida, porque o nosso Deus é aquele que faz novas todas as coisas. Existem coisas muito grandes e maravilhosas que Deus tinha ainda preparado para Israel, assim como tem para mim e para você. Ainda existe esperança, ainda existe profetas para profetizar. Espírito, entra neles e viva, né? Aleluia. 3.2, tô até me perdendo aqui. A esperança 2.1 já foi. 2.2, o anúncio da palavra de Deus. A ordem de Deus para Ezequiel foi: diz-lhe, ouve a palavra do Senhor. Ezequiel 37:4, né? Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e disse, ossos secos, ouve a palavra de Deus. E o que eu anotei, né? Eu notei, profetizar é um ato de fé. Comentou? Agora comente também. Ouvir é um ato de fé. A Bíblia diz que ouvir é ouvir, né, a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Como é que pode ossos secos ouvir? Como é que pode o morto ouvir? Mas é assim, quando Deus fala, até os mortos ouvem. Não é à toa que Jesus, ao se referir a Lázaro, disse, Lázaro, sai para fora. Né? Lázaro estava morto há 4 dias. O seu corpo não estava ressequido como estava aqui. Esses ossos não eram ainda ossos, mas havia 4 dias que ele tinha morrido. Mas lá no sepulcro, ele ouviu a voz do Mestre. Não importa onde você esteja, não importa em qual sepulcro, em qual vale ou qual situação você está, todos ouvem a voz do Mestre. A voz de Deus é poderosa, a voz de Deus é gloriosa, a voz de Deus faz parir as servas, a voz de Deus é coada sobre os montes. Falaria ele e não cumpriria? Aleluia. Alguém diz assim, isso é uma pregação, isso é um estudo, isso é uma pregação, isso é um estudo, isso é aleluia, isso é culto, isso é seminário, isso é renovação, isso é tudo, recebe da glória a Deus aí, aleluia. Eu não consigo separar as duas coisas, não. É um estudo, porque quando eu estou estudando, também eu estou dando lugar ao Espírito Santo para que ele fale através dessas aulas. Bom, então, ouve a palavra do Senhor, né? Então, ouvir também é um ato de fé, porque também só ouve quem tem fé. Só fala quem tem fé. Quem não tem fé não fala nada. Né? Muitas vezes quando eu digo na igreja, libera uma palavra profética para alguém, muita gente critica, falando, que negócio é esse de ficar falando para lá, falando para cá, porque não tem fé. Não tem fé quando diz assim, olha para o teu irmão aí, declare uma bênção na vida dele aí, profetiza na vida dele. E irmão, tem gente que não gosta. Mexi contigo agora aí também, né? Você também talvez até não goste também, mas você não entenda por que a gente faz isso. É porque é para ensinar você, para falar, porque você vai direcionar uma palavra para o teu irmão aí. Às vezes ele está passando por uma luta, você não sabe. Nem eu que estou pregando sei, mas você ali pode ser canal de bênção, pode ser boca de Deus ali e falar aquela palavra para ele. Irmão, Deus está te dando vitória na tua casa. Ah, pastor, eu estou mentindo. Não, você está profetizando na vida dele, profetiza. Então só fala quem tem fé, por isso que eu mandei comentar. Só fala quem tem fé. Aliás, também só comenta quem tem fé, né? Agora, mas também só ouve quem tem fé. Porque quem não tem fé não ouve, ele está morto espiritualmente, ele está insensível à voz de Deus, então ele não consegue ouvir Deus falar, eu vou te dar vitória, não consegue ouvir Deus falar, eu estou contigo, e ele fica temendo lá, todo morocochô, por quê? Porque ele não tem fé para ouvir, mas que hoje, não sei quando você está vendo esse vídeo, o Espírito Santo abra os seus ouvidos para que você veja, abra os seus ouvidos para que você ouça a voz do Todo-Poderoso sobre a sua vida, a voz daquele que importa, a voz daquele que te direciona, a voz daquele que te levanta, a voz daquele que te unge. Hoje é o Espírito Santo que está no controle, o filho do homem, né? Profetiza, aleluia, e o Espírito Santo entrou naquela vida. Então, o anúncio da palavra de Deus. O que eu vou profetizar? Né? Vou profetizar a palavra. Minha profecia não pode estar fora da palavra. Quando eu falo profetiza, é para você profetizar a palavra. Tudo que a palavra diz, eu posso tomar como uma profecia para a minha vida. Aliás, a Bíblia é a maior profecia que nós temos hoje em dia.
Então, se eu estou falando a Bíblia, eu estou usando também uma profecia. Então, quando eu estou dizendo, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tua casa, estou profetizando na sua vida. Né? Quando eu estou dizendo, você é bênção, você é filho de Deus, você é amado do Pai, existem bênçãos espirituais que Deus preparou nas regiões celestiais para você, é bênção, é profecia. Profecia é o quê? Da minha cabeça? Não, da palavra de Deus. Profetiza a palavra de Deus, porque aquele profeta falava o que Deus dava a ele. 2.3, a ação do Espírito Santo. Tá gostando aí? Deixa o like, dá o glória. Muito significativo é o fato de Ezequiel 37 apresentar um cenário tão desolador. No entanto, a gente não pode esquecer que ele está falando aqui do Espírito de Deus que se movia. Disse Deus, Gênesis 1, 2, 3, ou seja, o Espírito estava em movimento, pronto para proporcionar a vida a partir da palavra pronunciada, operando assim junto com ela. Essa palavra que profetizamos, ela está imbuída do Espírito. Tá? Como eu falei para vocês ensinando sobre a palavra, essa palavra ela é viva. O judeu acreditava que a palavra é viva. Então ele dizia que a Torá, que o texto escrito é apenas um texto escrito. Mas quando você fala, você coloca a letra em movimento. Você retira ela do seu local e joga ela numa outra situação, porque a palavra é viva, ela tem um espírito próprio. Por isso que diz, filho do homem, essa palavra, quando fala para Jeremias, viste a minha palavra, né? Viste a vara, que filho do homem, o que você vê? Eu vejo a vara, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. A palavra dele é como um martelo que esmiuça a penha, ou seja, a palavra ela tem o Espírito, ela é ungida, imbuída do Espírito de Deus, a ação do Espírito Santo. Muita gente não sabe, mas o Espírito Santo já agia no Antigo Testamento. O Espírito Santo desceu sobre Sansão, o Espírito Santo desceu sobre Saul, desceu sobre Davi, descia sobre os homens, né? E agia de forma sobrenatural, assim como o Espírito Santo descia sobre os templos. A Shekinah, a glória de Deus se manifestava sobre o povo de Israel através do Espírito Santo. E isso quer dizer que o Espírito Santo agiu em todas as eras, desde Gênesis, onde diz que o Espírito se movia sobre a face das águas, porque aonde há Espírito há movimento, aonde há Espírito há movimento. Eu não acredito que alguém possa ter o Espírito e possa estar morto, possa estar, porque onde há o Espírito há movimento. A visão que Deus deu a Ezequiel da roda dentro de uma roda são os 4 movimentos do Espírito Santo. Existiram 4 grandes movimentos do Espírito Santo, porque roda também significa movimento. Espírito Santo é movimento. No Novo Testamento você tem o dínamos, né? O poder do Espírito Santo, que é o do grego dínamos, que é o poder do Espírito Santo, é movimento. Aonde o Espírito está tem vida, aonde o Espírito está tem movimento. É por isso que a igreja precisa do Espírito Santo para estar viva, porque a igreja sem o Espírito está morta. O verdadeiro avivamento começa com a palavra de Deus, porque é a palavra que traz mudança. O profeta Ezequiel profetizou segundo a palavra. Ele falou assim, filho do homem, profetiza. Ele não falou da palavra dele, falou da palavra daquele que mandou, profetiza. Quando o Senhor perguntou, pode viver? Ele falou, Senhor, tu sabes, ou seja, eu não quero fazer nada de mim mesmo. Eu quero que tu faça, o que tu disser que pode viver, pode viver. Então Deus falou assim, então profetiza. Aleluia! Então começa pela palavra. O verdadeiro avivamento começa pela palavra. Ou seja, mudança de vida, renovação pela palavra, andar pela palavra. E aí o segundo passo da renovação, da restauração, é pelo Espírito. Porque mesmo que eu busque na palavra me reorientar, não posso conseguir sozinho se não for pela ajuda do Espírito Santo. Então mesmo que a palavra me revele o que eu preciso mudar na minha vida, o que eu preciso consertar na minha vida, eu sozinho não vou conseguir. Eu vou acabar caindo na prática do legalismo, eu vou acabar caindo na prática de cumprir, ser cumpridor ali da letra, mas eu vou estar morto ainda espiritualmente. Então eu preciso que o Espírito Santo entre em mim para que eu possa cumprir aquilo que eu falei que iria fazer, que é que Deus me chamou para fazer. É aqui, ó. Então profetizei como se deu ordem, versículo 7. E houve um ruído, movimento, barulho, lembra que eu falei? Enquanto eu profetizava, e eis que fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, estendeu sobre eles pele, mas não havia neles espírito.
E ele me disse, profetiza ao Espírito. Agora fala para o Espírito entrar neles. Profetiza ao Filho do Homem e diz ao Espírito. Assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, e um exército grande e extremo. Então me disse, Filho do Homem, até esses ossos são a casa de Israel, né? Então, maravilha, ação do Espírito Santo, muito significativo ao fato de Ezequiel, como já disse, né? A ação do Espírito Santo. Esse Espírito que está em Gênesis 1, 2, 3 também, que fez o homem à sua imagem e semelhança, e o homem estava parado quando soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Esse fôlego é o Ruach. Diga comigo aí, Ruach. Diga de novo, Ruach. Ruach é o Espírito, né? É fôlego da vida, né? É o vento sobrenatural. Aquele que é guiado pelo Espírito é como o vento, Ruach. Você não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, mas ouve a sua voz, ou seja, você sente a sua ação. Então nós também precisamos, né, contar com o Espírito Santo para que possamos vencer. 3. Resultados da restauração. A obra da restauração inclui vivificação para o novo viver. Deus disse que abriria as sepulturas e faria o seu povo sair delas para vivenciar um novo tempo que incluía uma nova vida. Maravilha, né? Esta nova vida inclui o aspecto da comunidade. Viver como povo de Deus, um viver de acordo com a vontade de Deus. 3.1. Um viver como povo de Deus. Em vários versículos há expressões indicando o povo de Deus. Não apenas aos judeus, mas Deus está chamando pessoas, aí no 3 vem a aplicação, né? Aí ele traz agora, no 1 e 2 ele falou, no 1 ele falou do como é que estava o povo, no 2 ele estava falando do que o profeta fez, né? Profetizou segundo a palavra, profetizou ao Espírito, e no 3 agora a aplicação. E aí ele vem dizendo, não apenas judeus, mas Deus está chamando pessoas de todas as nações para fazer parte do seu povo. Então ele está falando agora de um grande avivamento, né, nacional. Muito bem. 3.2. Um viver de acordo com a palavra de Deus. O profeta anunciou que o povo restaurado seria fiel às leis e aos princípios divinos e zeloso em praticar os seus estatutos. Então, nós temos que viver, né, um viver de acordo com a palavra de Deus. Lembra que eu falei da restauração? Primeiro, então, Deus nos restaura para quê? Para viver, né, como povo de Deus. Então, quais são os motivos pelos quais existe o avivamento, existe a restauração? Para fazer o que eu fazia? Não. Para andar como eu andava? Não. Primeiro, viver como povo de Deus, ou seja, um povo santo, zeloso e de boas obras. 3 características do povo de Deus. Número 3.2, né? Viver de acordo com a palavra de Deus, ou seja, não de acordo com o que eu andava, o que eu fazia, mas agora de acordo com a palavra de Deus. Esse povo inclui uma restauração do novo coração, do capítulo 36, e agora de uma nova vida através do Espírito, no capítulo 37. E 3.3, um viver para a glória de Deus. E aí eu fiz a síntese dizendo o seguinte desse tópico, né? Viver com Deus, tópico 1, 3.2, um viver como povo de Deus. Como é que eu resumiria isso aí? Ó? Viver com Deus, intimidade. Né? Então, fui restaurado para viver com Deus. 3.2, um viver de acordo com a palavra de Deus. O que eu sintetizei? Viver por Deus, que significa dependência. 3.3, um viver para a glória de Deus. Eu coloquei viver para Deus, propriedade. Gostou do meu resuminho? Está aqui na tela aqui, ó. Viver com Deus, intimidade. Viver por Deus, dependência. E viver para Deus, propriedade. Nós somos propriedade de Deus. Tá gostando aí? Deixa um like e dá o glória. Nesse 3.3, então, a restauração também aponta para um testemunho a todas as nações acerca de Deus, ou seja, o fato de Deus restaurar Israel é para que Israel fosse testemunha, para que todos olhassem para Israel e vissem as maravilhas que Deus fez na vida dele. Assim, quando Deus restaura a nossa vida, o motivo dele ter restaurado a nossa vida é para que as pessoas saibam e glorifiquem a Deus através
através das nossas obras. A missão da igreja visa, acima de tudo, a proclamação e a manifestação da glória de Deus. Nosso testemunho perante esta geração passa por sermos sal da terra e luz do mundo, para que o Pai seja glorificado. Mateus 7, 13 ao 16. Devemos ser frutíferos para que o Pai seja glorificado. Fomos salvos para louvor e glória da sua graça. Maravilha essa lição, hein? Que eu e você possamos ser restaurados pelo Espírito Santo. Bom, vamos ao livro de hoje, a dica que eu quero dar, e é aqui, ó, esse livro que eu uso, muito bom, né? Não é de um historiador, como nós conhecemos na faculdade, mas é um livro bom, da CPAD, Eugene H. Merrill, História de Israel no Antigo Testamento. Acho que é muito legal esse livro, vale a pena. É o reino de sacerdotes que Deus colocou entre as nações. Muito bom esse livro, acho bacana, de repente vale a pena você comprar, ter na sua casa aí, porque vai te trazer subsídios aí muito interessantes. Muito bom esse livro que eu uso sobre história, tá? História de Israel. Conclusão. Deus cumpre o seu plano por intermédio da proclamação do Evangelho e da ação do Espírito Santo, restaurando vidas e capacitando a viver de acordo com a vontade de Deus e testemunhar acerca da salvação para que o Senhor seja glorificado. Bem, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa o like e dá o glória. Até a próxima. Paz.